Oi, pessoal, eu sou Regiane Colares, né? Vocês que já me conhecem, eu sou professora da disciplina de Gênero e Sexualidade e Cultura, ministrada no ICA, e eu tô aqui para, conforme combinado pelo CIGAR, trazer alguns traços do pensamento de Gay Rubin, sobretudo no texto dela, pensando o sexo, em que ela estabelece uma interface entre sexualidade e política. Então eu faço isso aqui, vai ser feito em duas partes o vídeo, essa aula, para quem porventura perdeu alguma das aulas, né, ter esse material de acesso, de fácil acesso, trazendo os traços mais importantes do texto. É impossível trazer todas as discussões que foram ensejadas em sala de aula, mas para vocês terem esse material de acesso, tá bom? Então, o texto da Gay Rubin, intitulado Pensando o Sexo, Notas para uma Teoria Radical da Política da Sexualidade. Esse texto foi formulado como uma palestra em 82, foi publicado em 84, foi acrescido de notas em 2011. Né? Obviamente, para esclarecer alguns pontos do texto, trazer uma atualidade, afinal de contas foi escrito na década de 80, mas eu considero que esse texto ainda é muito pertinente para a gente ler nos dias de hoje, de como há políticas de exclusão relacionadas às dissidências sexuais, para a gente entender uma estratificação sexual que se acompanha de uma estratificação social, né, a partir dos embrólios do sexo, de alguns dogmas, axiomas, pressupostos econômicos que estão em jogo na sexualidade, na dimensão da sexualidade e do gênero. Bom, Gay Rubin começa esse texto falando assim, olha, em meio a tanta guerra que tem no mundo, o sexo pode até parecer uma questão menor, a sexualidade menor, frívola, sem tanta importância. Então, qual a pertinência, né, a grande questão dela, de se pensar a sexualidade? Então, ela diz que a reboque da sexualidade, das posições dissidentes do gênero heteronormativo, de um sistema sexo e gênero que vai se articulando com o primado de um patriarcado, de uma cis-heteronormatividade. De que forma isso implica numa aniquilação inimaginável, esse é um termo dela, referente às dissidências sexuais. Então, porque ela diz assim, olha, as pessoas que saem desse eixo cis-heteropatriarcal, né, sofrem, né, por não se verem numa normatividade que é excludente, numa normatividade que é intolerante com as dissidências. Então ela fala que tudo isso se aproxima muito, inclusive, das disputas religiosas que a gente tem aí pelo mundo, né? Esse imenso poder simbólico, um peso simbólico que diz respeito à sexualidade. Então ela vai destacar duas dimensões de política, uma política que é externa e outra política que é interna, relacionada à sexualidade. O que significa uma política externa? Ela fala numa descarga de energia emocional relacionado às dissidências sexuais. Então isso a gente pode ver em discursos de ódio, que até é tema de um dos livros da Judith Butler, na violência, nos corpos que importam, ou naqueles que
que não importam, sobretudo, né? Então, há toda uma política externa que está muito atenta às dimensões da sexualidade e do gênero. E uma política também interna que ela fala, olha, é um conflito de interesses, há manobras políticas que envolvem a sexualidade. Ela não está falando apenas vamos dizer assim, de um eixo que está ali, né, muito assentado numa heterossexualidade em relação às dissidências. Diz, inclusive, que nos próprios grupos LGBTs há vamos dizer assim, esse conflito de interesse, diferenças de perspectivas, lutas de reconhecimento das mais variadas e que pressupõem também manobras políticas, né? Então, por isso que para ela, sexualidade é indissociável de política, gênero é indissociável de política, né? Então, quando se fala em sexualidade, em gênero, nessas disciplinas, em livros, aí a gente vê que essa é uma questão premente, né, na nossa atualidade. Né, essa interface, essa implicação muito íntima do plano do gênero e da política. Então, ela tem uma tese, né, que ela formula ali no começo dos anos 80, de que essa ideia de que o sexo traz uma ameaça, o sexo é prejudicial às crianças, aos jovens, traz uma dimensão de corrupção, de aliciamento, e essa visão de que o sexo, né, o poder do sexo de corromper a juventude, está implicada também, inculcada nas nossas estruturas sociais, né? Então, por exemplo, à medida que se faz todo um apelo à proteção das crianças, a partir desse ponto de uma sexualidade que pode ser corrompida nas crianças. E ela fala, por exemplo, lá no começo dos anos 80, toda uma perseguição que havia, né, aos grupos gays, de articulação política, né, as pessoas dissidentes, isso feito obviamente por uma direita americana. Ainda no que diz respeito à direita americana, ela fala em uma relação ideológica, segundo ela também, da direita, em que traça, por exemplo, uma linha de articulação, de proximidade entre o sexo fora do casamento, o comunismo e o declínio de um poder americano, patriarcal, hegemônico, que detém os meios de produção, capitalista, isso tudo, né? Então ela vê como a sexualidade está no contexto dessas referências, né, obviamente aportadas por um pensamento conservador, fascista. Então, por exemplo, nós vimos no discurso do Trump de posse, falar, nos Estados Unidos da América só existem dois sexos, homens e mulheres. Então, para vocês verem como ainda hoje isso é colocado em jogo na política, ok? Bom, então a Gay Rubin, ela propõe uma teoria radical do sexo. Então, o que significa essa teoria radical do sexo? Segundo ela, vou utilizar exatamente as palavras: identificar, descrever, explicar, denunciar a toda uma injustiça erótica e de opressão sexual. Então, é isso que ela se propõe fazer, essa teoria radical. E ela fala, olha, e essa teoria radicalizada, ela é impedida por alguns dogmas que a cultura assume, né, um pensamento ocidental assume em relação à sexualidade e ao gênero. Então, vou passar aqui e detalhar sumariamente, né, nesse momento, esses dogmas, tá bom? O primeiro diz respeito a essencialismo sexual. O que isso quer dizer? Que o sexo é algo
natural, que precede uma vida social, ou seja, é como se fosse eternamente imutável, a gente nasce com sexo, né? E é eterno o sexo que nós nascemos, né? Então isso é um dos aspectos desse dogma, que é associal, né? Independe de qual sociedade, de qual cultura, se nasce com uma vagina inscrita como mulher, né? Esse naturalismo que parte disso, e portanto é distanciado das construções históricas, né? De sexualidade e de gênero. Então, se nascemos com determinada inscrição anatômica, com pênis ou com vagina, isso implica a ação de determinados hormônios, prevalência, isso afeta nosso psiquismo. Enfim, é um naturalismo que justifica uma essência sexual. É por isso que ela designa esse axioma muito forte, né, inclusive hoje em dia, como um essencialismo sexual. O segundo dogma é de uma negatividade sexual. O que ela vem falar sobre isso? Que inclusive Gerham destaca que esse é um dos axiomas mais importantes arrolados no contexto das discussões de gênero, né? Na medida em que se vê a sexualidade como uma força perigosa, destrutiva e negativa. Então, por exemplo, de associar pureza com aquilo que é não sexual, e ao contrário, como contaminado, pecaminoso, sujo, aquilo que está relacionado ao sexual. A genitália ser atribuída a uma parte inferior do corpo, e o coração, por exemplo, como algo nobre, sagrado, essa dimensão da alma, uma alma elevada, em detrimento da genitália, por exemplo, né? Bom, um terceiro dogma que Gerham coloca em questão é de uma falácia de escala mal posicionada, né? Esse é o tipo de dogma que Gerham também identifica. Ou seja, que há uma forma ideológica de negatividade sexual, né? Então, é como se o comportamento sexual, a Susan Sontag, ela fala um pouco isso, né? Que está meio que no coração da nossa virtude moral, né? Então, dependendo da posição sexual, da orientação sexual, de gênero, isso vai dizer sobre a nossa existência mais virtuosa ou menos virtuosa. Então ela fala, por exemplo, de pequenas, por exemplo, diferenças, né, no comportamento sexuais já são vistos como uma ameaça, né, e às vezes até de uma forma muito catastrófica, né, assim, as pessoas, né, assim, perversas, como pessoas que estão ameaçando as crianças, corrompendo as crianças. Então ela fala que tem uma espécie de falácia, discursos de infâmia, né, como isso muitas vezes é construído pelas mídias, né, que está relacionada ao sexual, né? Então ela identifica essa falácia. Um outro dogma diz respeito a uma valoração hierárquica dos atos sexuais. Então ela fala que há um sistema hierárquico de valoração sexual, em que o topo é ocupado pelo casal heterossexual com filhos, e na medida em que também se atrela a esse casal heterossexual com filhos uma série de prerrogativas, de recompensas sociais, dizendo respeito à legalidade, à saúde mental, à respeitabilidade,
o apoio institucional, a seriedade, até a mobilidade física sendo facilitada ou não. Então, essa valoração hierárquica é muito próxima daquilo que a gente entende também por uma valoração de classe, que presume exclusão, né, dessas, assim, quem está no topo ocupa uma posição privilegiada. E da mesma forma que ela lê a sociedade, né, as divisões sociais, ela lê também juntamente com uma divisão sexual. E como último dogma, Gay-Hammer aponta uma teoria do dominó de risco sexual, e a ausência, né, assim, no caso de uma variação